A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ter o prazer de ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like neste vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Nós temos postado vídeos de leituras da Bíblia todos os dias deste ano, desde do dia 1º de janeiro. E hoje é dia 2 de fevereiro. Incrível, né? Já passou o mês de janeiro. Não sei para você, mas para mim o mês de janeiro voou. Eu lembro ainda hoje, eu lembro como se fosse hoje, a vigília de virada de ano, de 2021 para 2022. E graças a Deus, Deus tem nos guardado e nos sustentado até aqui e tem nos dado este meio de comunicação, que é o YouTube, para nós nos encontrarmos aqui todos os dias e lermos a palavra do Senhor juntos todos os dias. Hoje nós vamos concluir o livro de Êxodo. Mais uma conquista para nós, para a honra e glória do Senhor. Nós já lemos o livro de Gênesis, hoje nós vamos concluir o livro de Êxodo. Então, vamos à leitura de hoje. Êxodo 39, nós vamos começar no versículo 2. A estola sacerdotal. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas finas e as cortaram em fios, para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se uniam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas, como quando se faz um sinete com os nomes dos filhos de Israel. E puseram as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Nós vamos ver que esta expressão, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, vai se repetir várias vezes na nossa leitura de hoje. É a segunda vez já que nós vemos a palavra do Senhor chamar a atenção ao fato de que o povo de Israel fez aqui no caso, as vestimentas do sumo sacerdote e todos os detalhes segundo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então o povo estava seguindo todos os detalhes e aqui o texto da palavra do Senhor quer nos chamar a atenção a isso. Vamos seguir em frente. O peitoral, versículo 8. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo, de 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista, e a 4ª ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram garnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas
das 2 correntes trançadas nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua junta, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal. E aí nós vemos de novo, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. As outras vestes sacerdotais. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura, era rematada, como a abertura de uma gola, para que não se rasgasse. Em toda a borda da sobrepeliz fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a borda da sobrepeliz, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã em toda a borda da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravaduras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de pano azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. A obra do tabernáculo é concluída. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu cortinado, a arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação, também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim fizeram, e Moisés os abençoou. Aqui é um momento de glória para o povo de Israel, é um momento de louvor para o povo de Israel. Eles se empenharam nesta obra, eles deram todos os recursos necessários, eles deram a mão de obra também, eles foram íntegros, eles foram corretos na construção, no recolhimento das ofertas, na distribuição, no uso das ofertas. E todo Israel que participou
desta obra, eles fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Isso é maravilhoso, irmãos. Este aqui é o momento de nós nos alegrarmos com Israel, porque aqui eles estão obedecendo ao Senhor, eles estão guardando a aliança, eles estão cumprindo o que eles prometeram. E aí nós vimos que Moisés abençoa eles. Representando Deus, Moisés abençoa este povo. E Deus também abençoa aqueles que fielmente trabalham na sua obra, aqueles que fielmente se empenham na obra do reino de Deus. Deus abençoa, Deus prospera, Deus abre portas, Deus coloca ao nosso lado pessoas capacitadas para fazer a obra do reino juntamente conosco. Deus tem prazer em abençoar aqueles que fazem a sua obra. E nós vemos aqui Moisés abençoando o povo de Israel. Vamos então a Êxodo 40. Deus manda Moisés armar o tabernáculo, porque até aqui foram só construídas as peças, as madeiras foram cortadas, as cortinas foram costuradas, as peças de ouro e de bronze foram todas moldadas, mas não foi tudo montado em uma estrutura só. Então agora Deus vai mandar Moisés montar essa estrutura. Depois o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. No primeiro dia do primeiro mês, vocês vão começar o ano, Moisés, armando a minha casa, armando o lugar da minha habitação, para que eu venha habitar no vosso meio. É assim que nós devemos pensar, amados. É assim que nós devemos iniciar o nosso ano. Não estamos muito depois do início do ano, não é verdade? Nós estamos hoje no dia 2 de fevereiro. Então, vamos daqui em diante, se não tivermos a oportunidade ainda, vamos priorizar a presença de Deus nas nossas vidas, vamos priorizar a leitura da palavra do Senhor, vamos priorizar a oração, vamos priorizar o culto ao Senhor juntamente com os santos, né? Vamos fazer como se todos os dias fosse este primeiro dia do primeiro mês, como o Senhor ordenou aqui a Israel, o dia de armar a tenda e receber a presença do Senhor em nossas vidas. Vamos continuar. Ponha nele a arca do testemunho e cubra-a com o véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a com água. Depois, arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que nele está, e consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar, e o altar se tornará santíssimo. Depois, unja a bacia e o seu suporte, e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que se lavem com água. Vista Arão com as vestes sagradas, unja e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem. Vista-os com as túnicas e unja-os, assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo, de geração em geração. O tabernáculo é armado. No primeiro dia do segundo ano, cerca de 1445 a.C., o povo de Israel está no pé do Monte Sinai. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas.
Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca. O testemunho é as tábuas da lei. Colocou dentro da arca. Passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca, a tampa da arca, com os querubins, de frente um para o outro. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Tudo isso não foi invenção de Moisés, não foi coisas que ele copiou de outras nações, outros povos ali, as práticas pagãs, né, o jeito dos outros povos cultuar o Senhor. Tudo isso que Moisés ordenou ao povo fazer e o povo fez, tudo isso foi de acordo com o que Deus ordenou a Moisés. Essas instruções, esses detalhes, todos os detalhes da construção do tabernáculo dos elementos do tabernáculo e das roupas, tudo isso veio de Deus, originou-se no coração, na mente de Deus, e Deus mostrou para Moisés, dando-nos a entender que muitos desses elementos existem no céu. São o que Moisés reproduziu, o que o povo de Israel reproduziu ali ao pé do Monte Sinai, são símbolos daquilo que existe no céu, daquilo que Deus já tinha feito nas regiões celestiais e mostrou para Moisés, e explicou para Moisés, e ordenou que Moisés ordenasse ao povo. E eles fizeram tudo de acordo com o que Deus havia ordenado a Moisés. Versículo 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. No meio do povo de Israel, neste lugar que Deus ordenou que eles fizessem, que eles construíssem para a sua habitação, agora terminada esta obra, montado o tabernáculo, Deus agora vem habitar através desta nuvem. Deus se manifesta como a nuvem da glória de si mesmo, a nuvem da glória de Deus. E a palavra do Senhor diz que esta nuvem encheu o tabernáculo. E olha que interessante, irmãos. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Nem Moisés, o homem que esteve no monte com Deus por 40 dias 2 vezes, o homem que ouviu a voz de Deus, viu os rastros da glória de Deus, quando ele estava entre a fenda, Deus cobre o rosto de Moisés para Moisés não ver o rosto de Deus, mas permite Moisés ver o rastro da glória de Deus.
Este é o Moisés que, quando ele desce do monte depois dessa segunda experiência com o Senhor, o seu rosto está brilhando tanto que ele precisa usar um véu quando ele não está representando Deus ao povo e quando ele não está representando o povo a Deus, porque a glória de Deus passou a refletir do rosto de Moisés. Mas mesmo este Moisés, neste momento aqui, por causa do peso da glória de Deus, por causa da presença de Deus no tabernáculo, neste momento Moisés não pode entrar no tabernáculo. Porque Moisés embora seja tudo que ele foi, usado por Deus, falou por Deus, realizou maravilhas pelo poder do Senhor, Moisés ainda é um homem pecador como eu e você. E neste momento nós vemos a humanidade de Moisés, nós vemos as limitações de Moisés. Deus não permite que ele entre, ele é incapacitado de entrar aonde está a glória de Deus. Ele não pode entrar no tabernáculo por causa da glória de Deus. Mas eu louvo ao Senhor, porque embora Moisés não pôde entrar no tabernáculo, nós podemos entrar no tabernáculo pela fé, porque Cristo morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. E quando ele morreu, o véu do templo rasgou. E o livro de Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote perfeito que adentrou o Santo dos Santos para oferecer sacrifício por nós, o seu próprio corpo, a sua própria vida por nós, e abriu o caminho. E hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, que é a presença de Deus. Nós podemos orar e falar diretamente com Deus, assim como Moisés falava. Nós podemos fazer isso hoje, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e não ficou morto, mas ressuscitou no terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Moisés não pôde entrar no Santo dos Santos, mas Cristo entrou em nosso lugar e ele nos chama, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos entrar também. Por isso, louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço por nós para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao Pai. E nós vamos concluir então a nossa leitura de hoje aqui. É uma leitura bem mais resumida hoje, mas amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor. E amanhã nós vamos começar no livro de Levítico. E eu só quero esclarecer uma coisa. Nós lemos, eu disse no começo que nós concluímos o livro de Êxodo. E de fato, nós concluímos de acordo com a leitura que nós estamos fazendo. E para lembrar os irmãos, como nós temos aqui um pouco de tempo ainda, nós estamos lendo a palavra do Senhor seguindo a Daily Bible in chronological order, 365 daily readings. Esta é uma Bíblia em inglês que organiza o texto da palavra do Senhor em ordem cronológica, em 365 leituras diárias, para nós conseguirmos ler a palavra do Senhor toda em um ano. E uma das coisas que esta Bíblia faz é, ela pega os textos que estão abordando os mesmos assuntos. Por exemplo, aqui em Êxodo teve alguns versículos que nós pulamos e nós vamos ler esses versículos mais à frente, quando nós chegarmos em Levítico, em Números e Deuteronômio, porque estas passagens de Êxodo vão fazer mais sentido para nós se nós lermos elas no contexto dos acontecimentos cronológicos lá na frente. Então, este é um aspecto dessa Bíblia. Nós vamos ver algo parecido quando nós chegarmos nos livros de Samuel, nos livros de Crônicas e nos livros dos Reis. Nós vamos ver, assim como também os profetas, nós vamos ver textos de Crônicas e Reis, textos dos profetas contemporâneos, daqueles textos ali de Crônicas e Reis,
E aí nós vamos ver outros textos, vamos ver salmos ali também, vamos ler alguns salmos nos momentos aonde provavelmente os salmistas escreveram os seus salmos, sabe? Vai ser muito bom, isso vai nos ajudar muito na nossa compreensão da palavra do Senhor. Algo parecido também quando nós chegarmos no Novo Testamento e começarmos a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver também, o texto vai ser resumido e nós vamos pegar passagens de Mateus e depois nós vamos pegar uma passagem de Marcos que é paralela e um pedaço da passagem em Lucas que é paralela. Então, nós vamos ver isso. Esta Bíblia, ela até o dia da gravação de hoje, nós não temos esta Bíblia em português. Ela só foi publicada em inglês e em espanhol. Então, eu venho traduzindo os comentários que nós temos lido aqui no começo, no meio e no final da leitura. E eu tenho também preparado o texto da Palavra do Senhor de acordo com a ordem do texto que está na Daily Bible, na Bíblia diária, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se você gostaria de fazer essa parceria conosco e ler a Bíblia toda este ano, se você acredita que este conteúdo aqui vai te ajudar, vai te encorajar para se manter firme neste propósito, então eu te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho, que aí você vai ter notificações todos os dias quando nós postarmos um vídeo. Nós postamos vídeos todos os dias à meia-noite, horário de Boston, mais ou menos 2 horas da manhã, horário de Brasília. O vídeo do dia entra no ar neste horário, tá bom? Então, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Amanhã nós estaremos aqui de novo, lendo a palavra do Senhor, e eu aguardo a sua presença aqui, tá bom? Se você gostou desse conteúdo e você acredita que vai abençoar outras pessoas, então eu te convido a compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Eu sou o pastor Douglas Couto e amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.